Eu quero abrir a palavra de Deus com vocês agora, vamos meditar em Êxodo, capítulo 12, versículo número 24. Livro de Êxodo, lá no Velho Testamento. Nós vamos ler o capítulo de número 12. Diz assim, eu vou ler vamos ler a partir do versículo 21, você pegar o contexto aí. Êxodo 12, 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhem e peguem os cordeiros para a família de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem os ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta das suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. E nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, eles vão degolar o cordeiro, pegar o sangue, colocar o sangue na bacia, pega um ramo de um arbusto chamado isopo, molha no sangue e passa nos umbrais da porta, passa nas janelas, em todas as entradas da casa, e todo mundo deveria ficar na casa até amanhecer. Versículo 23, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e seus filhos. Vou repetir. Portanto, guardem isso como estatuto, por estatuto para vocês e para seus filhos, para sempre. Para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Está falando da Páscoa. Guardem isso como memorial. Vocês nunca deixem de fazer isso. Façam isso sempre como memorial. 26. Quando seus filhos perguntarem, que rito é este? O que é isso? Quando seus filhos perguntarem, porque as crianças, em um determinado momento, vão ver aquilo e vai perguntar, por que nós estamos fazendo isso? Qual que é o sentido disso? Por que nós temos que fazer isso? Então, quando vier a consciência nos seus filhos, eles perguntarem por que estão fazendo isso, o versículo 27, respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Amém. Pai, nós te damos graça pela leitura da tua palavra, que o Senhor possa trazer revelação, ensinamento, que todos aqueles que ouvirem essa palavra possam aprender de ti, ter sua fé edificada, ainda mais em nome de Jesus. Amém. Bênção. Uma vez, alguém me perguntou assim, alguém que queria conhecer a Igreja Sal da Terra, e ele fez uma série de perguntas. E eu fui respondendo as perguntas para ele, por que nós criamos nisso, naquilo outro, por que nós fazíamos assim. E esse rapaz, então, depois me fez uma pergunta assim,
Cara, isso é tão perfeito assim, que parece que nem existe isso. Existe, aí ele faz uma outra pergunta. Existe uma coisa, em termos de doutrina, que só a Sal da Terra crê, faz, e que as outras igrejas evangélicas não fazem? Então ele parou de perguntar sobre as outras coisas e falou: tem algum defeito na teologia de vocês? Ou algo que vocês creem que as outras igrejas não creem? Eu falei: tem. Tem algo que é muito particular da nossa igreja Sal da Terra. E eu falei para ele de duas coisas. Eu vou falar uma hoje, a outra eu falo na próxima ceia. Os nossos filhos participam conosco da celebração da Santa Ceia. Porque, apesar de sermos uma igreja de teologia reformada, a maior parte das igrejas não permite seus filhos cearem. E os nossos filhos ceiam. E a pergunta é direta: por que os seus filhos, na igreja de vocês, participam da Santa Ceia? Então, hoje eu quero responder essa pergunta. No mês que vem, na outra cena, nós vamos falar por que nós permitimos que pessoas não batizadas participem. Então, vou responder a primeira pergunta agora. Hoje nós vamos dedicar a essa. Por que os filhos de cristãos da Igreja Sal da Terra participam da Santa Ceia? Primeira resposta: porque são nossos filhos. Simples assim. Porque são nossos filhos. Porque nós não privamos os nossos filhos do privilégio de participarem do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Nós não excluímos os nossos filhos da mesa. Nós não excluímos os nossos filhos da comunhão. Nós entendemos que esse momento é um momento, inclusive, pedagógico para eles, para que eles não façam essa pergunta: por que eu estou comendo esse pão e bebendo esse cálice? Nós estamos fazendo isso, você está fazendo isso, para lembrar a você que Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados, que todos nós éramos indignos, mas que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário nos perdoou, nos lavou, nos redimiu, e pela graça de Deus, meu filho e minha filha, hoje nós nos reunimos como família e participamos do banquete que foi nos oferecido mediante o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E nós estamos fazendo isso para comemorar, para rememorar, como memorial. Isso aqui é um memorial, meu filho, para que você nunca esqueça daquilo que Jesus fez por nós. Aí alguns dizem assim: mas eles não têm consciência. Eles só poderiam tomar a ceia se eles tivessem consciência. E aí a gente pergunta: onde se arrumou isso? E a pergunta correta que eu entendo não é porque os nossos filhos participam da ceia, é porque os seus filhos não participam. E a maior parte é porque eles não têm entendimento, eles não têm consciência. Uai, é assim que você trata seu filho na sua casa? Você só vai dar comida para ele quando ele tiver entendimento? Você só vai dar comida para o seu filho quando ele compreender? Ou você só vai dar comida para o seu filho quando ele tirar as melhores notas no colégio, quando ele fazer por merecer? As pessoas esquecem que ceia é graça. Ninguém aqui é digno de tomar ceia. A começar de mim, ninguém aqui é digno. Ninguém. Eu fico assim, escandalizado, e falo isso assim, com respeito, porque eu também fiz isso muitas vezes na vida, devido ao ensinamento religioso que eu fazia parte. Como que as pessoas pegam, eu vou falar da minha experiência, as pessoas iam para a igreja, aí o pastor ali assim, ó, aquele que comer e beber
do meu corpo indignamente, será culpado do sangue do juízo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aí o cara ajoelha e fica ali, oh meu Deus, e fica examinando, será que eu fiz alguma coisa ruim? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, eu estou zero, eu estou limpo, então eu posso tomar a ceia. E ele vai lá com a convicção, e as igrejas falavam assim, olha, na igreja que eu fazia parte, na minha adolescência, né, na minha juventude, aqueles que estão dignos, fiquem em pé. Os que não são, por favor, permaneçam sentados. Aí as pessoas ficavam em pé, e às vezes um outro ali estava sentado, o cara já olhava assim, por que será que ele não tomou a ceia? Qual que é o problema? Qual que é o problema? E quando o marido não tomava e a mulher tomava, e vice-versa, qual que é o problema? Porque as pessoas sempre colocaram a virtude, presta atenção, a virtude sempre foi colocada no pão e no vinho, no comer. E para mim esse é o maior erro das igrejas. A virtude está no pão e no vinho. A igreja católica crê assim, aqui é o pão. Então agora nós vamos orar. A partir do momento que eu orar, o sacerdote orar, esse pão vai deixar de ser pão. E literalmente esse pão vai se transformar no corpo de Cristo. Então é literal. Então quando você comer, literalmente, esse pão aqui não é mais pão, é o corpo de Cristo. Ó, irmãos, não é assim. Isso aqui é pão, vai ser pão, a vida inteira é pão. Você vai comer, vai ser pão, o seu intestino vai ser pão, e quando ele for embora é pão digerido. Não tem como isso aqui deixar de ser pão. Martinho Lutero veio e falou assim, não é literal. Né? Isso era chamado pela Igreja Católica de transubstanciação, ou seja, foi transformado. Martinho Lutero falou, não é literal, isso aqui ele só passa a ser o corpo de Cristo quando está lá dentro da sua boca, mastigando, você comendo com fé. Então ele passa, aí lá literalmente ele vai se transformar no corpo de Cristo. Isso é chamado de consubstanciação. Aí um reformador suíço, chamado Henrique Zwinglio, disse assim, não, vocês estão tudo errado. Isso aqui é pão, isso aqui é vinho, isso aqui não tem valor nenhum. Isso aqui é só um símbolo. Isso aqui é só um símbolo. Isso aqui simboliza o sangue, isso aqui simboliza o pão, o corpo. Pronto, acabou. E vem um outro reformador suíço também, chamado John Calvin, né? E Calvino disse o seguinte, gente, isso aqui não é literal, não é transubstanciação, não é consubstanciação, e nem é apenas uma ilustração. Isso aqui é pão e nunca deixará de ser pão. Isso aqui é vinho, nunca deixará de ser vinho. Mas também, isso aqui é um símbolo, mas não é só um símbolo. Porque quando nós nos reunimos, a família da fé, quando nós nos reunimos como igreja, e o Pai diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me manifestarei. Então, quando nós nos reunimos aqui no nome de Cristo Jesus, pela fé, porque é pela fé, porque Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, ali eu me manifestarei. Então, quando nós nos reunimos em torno do corpo, do sangue, nós estamos relembrando a morte dele. Então é pela fé, ele se faz presente. E ele se faz presente não é dentro do pão e nem dentro do vinho, mas ele se faz presente é na comunhão.
Porque o Salmo 133 diz assim, que o quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que desce a hora dos seus vestidos, né? E ele diz assim, que porque é ali, na comunhão, na unidade, que Deus derrama, que Deus ordena a vida e a bênção. Então a vida e a bênção está no compartilhar, está nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus e juntos lembrarmos que nós só estamos aqui porque Jesus derramou o sangue dele por nós. Nós só estamos aqui porque foi o sacrifício dele. Isso é graça. Ninguém merece. Porque, irmãos, se nós somos... Como é que eu me ajoelho aqui e me levanto achando que eu sou digno de comer? Não, irmão. A ceia não é para dignos. A ceia é para aqueles que têm consciência de que é indigno, que somente pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas é que podemos participar desse momento. É o sangue que nos garante isso. Isso é graça de Deus. Isso é o amor de Deus derramado em nossos corações. E os nossos filhos não podem ser excluídos desse momento. Os nossos filhos não podem e não serão e não vão ser excluídos desse momento, dessa pedagogia, de ensinar para eles por que nós fazemos isso, por que nós agimos assim. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5 e 6, Deus diz assim, não adore essas coisas, falando de idolatria, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o que Deus está dizendo. Se você me ama, eu vou amar os seus filhos até 1000 gerações. Cara, meus filhos, seus filhos, tem uma promessa de Deus sobre a vida dele. São filhos da promessa. São salvos. São lavados, são remidos. São pessoas que foram gerados na promessa de Deus. A Bíblia nunca prometeu, não há um caso na Bíblia de salvação individual. Sempre falando de casa, de família. Deus diz assim, Noé. Vamos pegar alguns exemplos na Bíblia. Noé, quem foi salvo? Foi Noé ou foi Noé e sua casa? Toda a casa de Noé foi salvo. Abraão, Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é o nosso pai espiritual. E Deus falou para ele, cara, eu vou fazer uma aliança com você. Todo aquele que amaldiçoar os seus descendentes, eu vou amaldiçoá-lo. Por isso que todo antissemita é amaldiçoado. Porque o antissemita, ele odeia Cristo, que é filho de Abraão. Ele nos odeia, porque a Bíblia diz que, Paulo fala em Romanos, nós somos Israel de Deus. Nós somos. Na Páscoa, diz assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 de cada mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Êxodo 12, 3. Raabe. Quem foi salvo lá na casa de Raabe? Não foi só Raabe? Quem ajudou os espias não foi só Raabe? E quem foi salvo na casa de Raabe? Josué 6, 23 diz assim, então entraram os jovens espias e tiraram Raabe e seu pai
e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinham. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora de Israel, do arraial de Israel. Há uma promessa, irmão, esse exemplo de Raabe. Se Raabe tinha cachorro, até o cachorro dela foi salvo da morte. Porque aqui está falando, ó, e tudo quanto tinha. O que você quer levar? Eu quero levar meu pai, eu quero levar minha mãe. Agora tem família que manda o pai, a mãe e os filhos para o inferno. Tem pai que discipula o filho e fala, olha filho, você tem que crer em Jesus. Porque papai creu, mamãe creu. Mas se você não crer, você vai queimar nas profundezas das chamas do inferno, onde Satanás e seus anjos vão te atormentar, e você vai fritar igual um ovo na frigideira, uma chapa, e você vai para o inferno, ali haverá choro e ranger de dente, e você vai ser amaldiçoado, meu filho! Então você precisa se arrepender e crer para que você seja salvo. Nós não cremos nisso. Nós cremos que nosso filho, meu filho, você é filho da promessa. Jesus derramou o sangue dele por nós. Por isso a nossa família é uma família abençoada. Você é um menino de Deus, você é um filho de Deus, você é um filho da promessa. Você vai ser um homem que vai glorificar o nome de Jesus. Você vai ser uma mulher que vai glorificar o nome de Jesus. Eu quero abençoar você. Quando você crescer, os seus estudos, o seu marido, toda a sua família será abençoada. Sabe por quê? Porque papai creu e Deus tem uma aliança comigo, que a minha casa seria abençoada. Nós ensinamos desde criança que os nossos filhos são do Senhor. Agora, muitas igrejas ensinam o quê? Que o menino fica meio que no limbo aí, né? Não, meu filho, você não pode batizar. Você não pode tomar ceia. No dia que você crescer, no dia que você tiver consciência, outros falam assim, no dia que você fizer 12 anos, aí você vai decidir, 12, 14, 15, 18, cada um tem uma data na cabeça, né? Você pergunta onde está isso na Bíblia, não tem, mas é a cabeça deles. No dia que você decidir, aí você vai poder participar. Aí você, então, o menino entende, então quer dizer que eu não faço parte. Quer dizer que eles estão ali 100 anos, eles estão tudo no céu e eu estou no inferno. Eu não posso fazer parte disso. E aí o menino chega na adolescência. Aí o menino chega na adolescência, o pai fala assim, minha filha, você tem que ir para a igreja. Você tem que ir para a igreja. O menino fala assim, eu não. Vocês nunca me quiseram lá. Ué. Toda vida fui excluído de lá. Toda vida fiquei de fora. Não, meu filho, não sei o quê. E aí ele abandona. Ele abandona e fala, o menino adolescente está na fase difícil. Não é que ele está na fase difícil, irmão. E aqui eu vou falar como pai, que hoje é avô. Meus filhos foram adolescentes. E eu não passei esse problema que as pessoas estão passando aí. Primeiro, eu entendo que é graça. Segundo, foi discipulado. Foi discipulado. Meus filhos não teve esse negócio de não ir para a igreja, de envolver com o mundo, envolver com drogas. Meus filhos sempre foram apaixonados pelo Senhor. E não é porque eu brigava, não. Aqui eu sou o pai, eu mando, você tem que... Não. É porque eles entenderam que são filhos desde quando nasceram. Que eles foram amados desde o primeiro dia. Lá no livro de Atos, na ocorrência do Pentecostes, diz assim, e ouvindo eles em seu coração, Atos 2,37, e ouvindo eles em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens, irmãos? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque, olha só, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos. Entenda, meu irmão, há uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos.
Seus filhos são herança do Senhor. Seus filhos pertencem ao Senhor. Fala isso para ele, não deixe que nunca ele tenha dúvida. Papai, mamãe, por que eu tenho que comer esse pão? Porque você é filho de Deus. Os filhos de Deus fazem isso para lembrar o que o Jesus fez por nós na cruz. Você é filho, você é amado, você é aceito. Ainda que você não entenda nada, você não precisa de consciência. Você precisa saber quem você é. E você é filho de Deus. E a consciência você vai adquirindo com o passar do tempo, junto com papai e mamãe, com a ajuda dos irmãos, das tias, da igreja. Vou repetir, porque a promessa é para vocês e para seus filhos. Amém? A promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Tu e tua casa é para quem, irmãos? Para quem é? Para nós. Então vou lá, vou perguntar de novo. A promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Tu e tua casa é para quem? É para nós. E para quem mais? Para os nossos filhos. Você não pode ter dúvida disso, irmão. Você não pode ter dúvida disso. Todo privilégio dessa promessa é herança para os seus filhos. E é pecado você excluí-los disso. É o contrário. Não é pecado você dar ceia para ele. Pecado é você negligenciar esse privilégio que foi dado por Jesus aos seus filhos. A vós, aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você vem na Bíblia, você pega lá Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem dúvida. Josué estava questionando os que tinham dúvida. Olha, vocês resolvam o que vocês querem fazer da vida de vocês. Se vocês vão servir o Deus de Israel que tirou vocês do Egito, ou se vocês vão servir o Deus das nações que vocês estão. Porém, eu e a minha casa já resolvemos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é um homem de Deus. O homem tem consciência do seu papel. Isso é papel do homem. De ser o sacerdote da casa, de evangelizar, de gastar tempo, de sentar na mesa, de falar com seus filhos. A Bíblia fala de Lídia. Atos 16, 14, diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. O carcereiro de Filipos, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Crispo, né, o líder da sinagoga, lá em Corinto, Atos 18, 8. Diz assim: mas Crispo, o principal da sinagoga, o líder da sinagoga judaica, creu no Senhor com toda a sua casa. Crispo creu com toda a sua casa. Irmão, ou você vai para o céu com toda a sua casa, ou vai você e toda a sua casa para o inferno. É assim. Quer ver um exemplo que a casa inteira foi para o inferno? Acã, quando pegou lá a capa Babilônia, lá de Jericó, que Deus falou: não pega nada. Tudo que tem é meu, ninguém vai mexer em nada. Acã foi lá e pegou uma capa e escondeu. Quem foi apedrejado? Foi só Acã? Foi só Acã? Morreu ele, a mulher e os filhos. É justo? Aí você pode falar: não é justo, porque tinha que matar só ele. Meu irmão, mas o homem o líder da casa, que não segue ao Senhor, ele vai levar sua família para a desgraça. Ele vai levar sua família para a destruição. E é isso que a Bíblia está dizendo para nós, está mostrando que um homem que rejeita o Senhor, ele priva não somente ele, mas como a casa dele de alcançar os benefícios do Senhor. Porque também, como nós falamos aqui, ele fala que vai amar até 1000 gerações daquele que o amam, mas vai lançar maldições até a 3ª e 4ª gerações daqueles que o odeiam.
E último aqui, 1 Coríntios 1,16. 1 Coríntios, Paulo falando. Batizei também a casa de Estefanas. Além desses, não me lembro de batizei algum outro. Batizei a casa de Estefanas. Então você vê que a Bíblia sempre falou de casa, de família. A Bíblia sempre nos diz que é responsabilidade nossa cuidar dos nossos filhos, ensiná-los, guardá-los. Então, por que os seus filhos tomam Santa Ceia? Porque são nossos filhos. Qual é a base bíblica que você dá para eles? São nossos filhos. A promessa é para mim e para os meus filhos. Deus nunca excluiu os nossos filhos da promessa. Nós não excluímos as nossas crianças. Esses meninos que vocês viram aqui daqui a pouco, daqui 5 anos, alguns deles vão ter 14, 15 anos, 13 anos. E se eles não forem agora até 10 anos, quando nós podemos exercer influência na vida deles, se nós não evangelizarmos nossos filhos, trazendo para eles a evangelizar no sentido discipular, né? Se nós não discipularmos nossos filhos, mostrando quem eles são, outras pessoas vão fazer isso. Outras pessoas vão fazer isso. Né? Agora diz que lá em Santa Catarina, uma menina estava de 12 anos, estava com um facão, ia matar a irmã, ia levar o facão para a escola e ia matar as coleguinhas. E descobriram a tempo, porque o FBI nos Estados Unidos pegou ela conversando com os neonazistas e viu eles mandando ela fazer isso, avisaram para a Polícia Federal aqui no Brasil, em Santa Catarina, na cidade interior, e foram lá e conseguiu evitar uma desgraça dessa. Agora, o que uma menina de 12 anos está fazendo no celular conversando com um grupo terrorista? De quem que é a culpa, irmão? Assim, talvez você vai ficar chateado, mas de quem que é a culpa? É do terrorista que está lá do outro lado, fica colocando essas coisas na cabeça da minha filha, que bando de terrorista que vão todos para o inferno. A culpa é deles. É dele, irmão. É deles. Se nós não cuidarmos dos nossos filhos, nós vamos perder essa geração. Irmão, há uma responsabilidade sobre nós. Eu creio que uma das primeiras perguntas que Deus vai fazer para nós, quando nós chegarmos diante dele, é: e a sua família? E assim os seus filhos? E tem pai que deixa o negócio correr frouxo, que não liga para isso. Não, irmãos. Você tem que gastar tempo. Tem gente que parece que tem medo de falar com os filhos dele. É igual o sacerdote Eli. Deus falou para ele: Eli, por que você tem tanto medo dos seus filhos? Por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Tem gente que tem medo de chamar atenção, de disciplinar, de falar a verdade, de conversar. Não quer o confronto. Prefere dar dinheiro, prefere dar presente. Não quer ver o menino frustrado. Professores estão reclamando para mim. Nas escolas, você não pode repreender menino, que o pai vem e briga. Ah, meu filho falou, que o professor falou algo com ele. Por um momento, aqui na minha cabeça, esqueci que estava na igreja pregando, quase que eu falo. Uma coisa que eu falaria para o Edson, em particular, por exemplo. O que faz com um pai desse? Irmãos, é responsabilidade nossa. Nós vamos prestar conta da forma como criamos nossos filhos. Discipline a sua casa. Toma café da manhã. Como ele mesmo falou, né, em Deuteronômio, não foi isso que ele falou lá. Encerra o texto, encerra a pregação falando de Deuteronômio 6. Esta é a lei e os decretos, Deuteronômio 6:1. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças do Senhor seu Deus ordenou que lhes ensinasse, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos, seus netos temerão o Senhor. Olha, irmãos, Deus está nos ensinando aqui
Ele está falando dessa forma, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor. Estou lendo Deuteronômio 6, a partir do versículo 1. O seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça, versículo 4, ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel. Agora que é o versículo 4. Né? Deuteronômio 6, 4. Ouça, ó Israel. Esse versículo, para o hebreu, esse versículo é o versículo mais importante da Bíblia. Esse versículo ele tem um nome chamado chamar, quer dizer ouça. É o versículo na Bíblia hebraica mais importante da Bíblia. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que eu lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Olha aí, ensine-as com persistência aos seus filhos. Não é a Peppa que vai ensinar, não, irmão. Não é o YouTube, não é esses canais. Não, você não terceiriza a sua responsabilidade. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Larga, pelo amor de Deus, o que você está fazendo e dá atenção para os seus filhos. Quando eu converso com os meus netos, eu converso de joelho ali, para ficar na altura deles e olhando nos olhos deles para mostrar que eles estão falando é importante para mim. Que é importante, pode falar que eu vou estar ouvindo. Quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como sinal nos braços e prenda-o na testa. Escreve nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. E eles fazem isso até hoje, né? Toda casa judaica tem um pedaço, um versículo da Bíblia pendurado ali. Antes de entrar, eles saúdam, cumprimentam, beijam aquele versículo. Irmãos, a Bíblia fala, pega os seus filhos e gasta tempo com eles. Ensina os seus filhos. Não há nada mais importante do que isso. E todos os privilégios que você tem como pai, seu filho também poderá ter na fé, porque seu filho é herdeiro da promessa. Amém? A Bíblia diz seus filhos, Deus falou que você, seus filhos e seus netos. Amém? Você crê nessa palavra, irmão? Consegui responder para os irmãos por que os nossos filhos participam conosco do privilégio da Santa Ceia? É um privilégio e nós não vamos excluir os nossos filhos desse privilégio. Porque não tem argumento. As pessoas, eles não têm entendimento. Eles não vão ter entendimento, sabe por que eles estão excluindo? Por isso que dá birra. Eu já presenciei, quando eu cria nessa teologia, né? De um menino assim falar assim, papai, dá um suco para mim, papai. Não. Você não pode. Você é criança. Ué, cara, tinha que ser o contrário, né? O menino está tomando o vinho lá e o papai, dá um pouquinho para o papai. Não, pai, você não é digno. Você, né? Nós escolhemos nossos filhos. Nós achamos que nós somos dignos e participamos. E achamos que os nossos filhos não são dignos. É incrível o que a religião faz com a gente.
É incrível, né? Amém?